Hoje é sexta-feira. O dia amanheceu com Jesus diante de Pilatos, o governador romano para a Judéia. Ele foi excepcionalmente julgado pelos líderes religiosos e pelo Sinédrio, uma espécie de corte suprema judaica, desde a madrugada até o raiar do dia. Mais uma prova de que quando os homens estão determinados a fazer uma coisa, o tempo nunca é um impedimento. Eles acusaram de blasfemo, de se autodenominar o Cristo, que para os judeus viria como se fosse um rei, e, portanto, de ser uma ameaça contra Roma. Pilatos olha Jesus e não vê um delinquente, nem um crime passional, nem um crime passível de punição. Ele pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, diz Jesus a ele, conforme Marcos 15, 2. Ele tenta tirar de Jesus alguma palavra em sua defesa contra as acusações dos líderes judeus estavam fazendo para ele. Mas Jesus não lhe respondeu mais nada. Tentando salvar Jesus e salvar a sua própria reputação, Pilatos se utiliza de um artifício legal, o induto de Páscoa, que ele tinha autoridade de libertar um dos presos durante aqueles dias de festa. Para garantir o sucesso da iniciativa, ele pede ao povo que escolha entre Jesus e Barrabás, um notório bandido da região que estava sentenciado à morte. Mas, para sua surpresa, o povo, insuflado pelos líderes políticos, escolhe a libertação de Barrabás. E quanto a Jesus, eles gritam: crucifica, crucifica! Pilatos se sente impotente contra a pressão política e toma a atitude que vai marcar a sua vida para sempre. Ele lava as mãos publicamente, como se aquilo eliminasse a sua culpa, e decreta que Jesus, o inocente, fosse açoitado e morto. E morte de cruz, a pior morte para aquele momento, para aquela época. Mas antes, os soldados do procurador levam Jesus ao pretório para prepará-lo, e açoitando, espancando, caçoando e cuspindo nele. Mateus 27, 28 e 29 diz que tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Por volta das 9 horas, Jesus, já totalmente desfigurado, esgotado, foi pendurado no madeiro. Sobre sua cabeça foi colocada uma placa a mando de Pilatos, que dizia: o rei dos judeus. As primeiras palavras de Jesus, depois de tudo isso, não foram palavras de revolta nem de queixa, mas apenas um pedido: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Mas é interessante que naquela semana as coisas não começaram dessa forma. Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, símbolo de que vinha em paz, com a multidão aclamando: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, conforme Lucas 19, 38. Jesus chora ao avistar Jerusalém lá do alto, quando ele começou a ver ali a ponta do templo e dos prédios, antevendo a sua destruição no ano 70. E lamentando por ela não ter reconhecido o tempo da visitação de Deus. Boa parte dos judeus ainda espera a vinda do Messias, por não ter reconhecido Jesus como o Messias tão esperado. A partir de sua entrada, ele incomoda a elite religiosa, purificando o templo, ensinando as pessoas ali que entravam no templo sobre o reino de Deus e, de alguma forma, contra as tradições daqueles líderes religiosos. Eles decidem então matá-lo. Passam a partir dali buscar motivos para incriminá-lo. Mas acontece alguma coisa especial na quarta-feira. Algo acontece que marca o desfecho de tudo que vai acontecer depois. Marcos 14 nos conta que, estando Jesus em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, uma mulher que João, no seu evangelho, identifica como sendo Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, recém-ressuscitado por Jesus,
Aproxima-se dele com um frasco de alabastro, contendo um perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebra o frasco e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Isso deixou muitos ali indignados, considerando o ato um desperdício. Jesus os repreende, dizendo que Maria havia feito uma coisa boa para ele, preparando antecipadamente para o sepultamento. Entre aquelas pessoas, no entanto, estava Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, que toma ali a decisão de entregar Jesus. No dia seguinte, na quinta-feira, Jesus resolve investir o tempo em seus discípulos. E no primeiro momento ele está com os discípulos no cenáculo. Jesus ali ensina pelo exemplo, lavando os seus pés, os fortalece. Jesus previne mais uma vez sobre a sua morte iminente, embora nenhum deles tivesse entendido ou aceitado isso. Ele antecipa a solenidade da Páscoa judaica, né? E depois disso ele aconselha Judas Iscariotes, João 13, 27, a fazer depressa o que estava prestes a fazer. Por último, os orienta sobre a ceia do Senhor, aquela que a gente até hoje usa como uma ordenança de Jesus, para nos lembrarmos sempre do que ele conquistou por nós naquela semana. No jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ele está angustiado com a iminência do que iria acontecer. Convida alguns daqueles discípulos mais próximos para vigiarem com ele durante a noite em oração, mas sem sucesso. 3 vezes ele tenta. Ali ele fica profundamente angustiado, aflito e pede em oração: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E por amor a nós, ele cumpre a sua missão até o fim. Ali ele permanece até a chegada dos soldados, juntamente de Judas, que o traiu com um beijo. O que se seguiu, todos nós conhecemos, mas gostaria de destacar algumas coisas importantes do final daquela sexta-feira. Pela primeira vez, né, Jesus se sente só. Jesus não sente o Pai e nem o Espírito Santo ao seu lado. Ele sabia o significado daquele sofrimento, mas passar por ele não foi fácil. Mateus 27, 45 e 46 diz que houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde. Não trevas normais como um eclipse natural, alguma coisa muito mais profunda, muito mais pesada, como se nunca se teve notícia. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não estava delirando. A sensação de separação era justamente o peso de todo o pecado do mundo sobre suas costas naquele momento. Ali ele realmente se tornou o Cordeiro de Deus, pagando por todos os nossos pecados. O Pai, certamente com lágrimas, nos olhou e virou efetivamente as costas para ele. De uma aparente derrota para um brado de vitória. João 19, 28 a 30 nos conta que Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e erguendo até os seus lábios. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mas você pode se perguntar: o que está consumado? A primeira coisa que nós podemos dizer é que as 2 últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado e entrego o meu Espírito, proclamam Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Isso significa que nossos esforços para pagar o nosso pecado não nos ajudarão em nada. Jesus sabia disto e por isso assumiu o pagamento em nosso lugar. John Stott diz que devemos então vir humildemente à cruz, merecendo nada a não ser o juízo, implorando nada a não ser a misericórdia. E Cristo nos libertará da culpa do pecado e do pavor da morte. Você entende isso? Você aceita isso? Mas o melhor ainda estava por vir.
Os discípulos ainda estavam tristes, decepcionados, acabados e apavorados. Em seus corações reinava a desesperança. Eles não conseguiam lembrar, nem ligar os pontos para entender o templo que Jesus afirmava que ele ia construir em 3 dias. No domingo, a grande surpresa e a grande celebração da vitória viria, e com ela floresceria a esperança. Para nós que conhecemos a história, isto deve ser um motivo de gratidão e de adoração a Deus e a Jesus Cristo de muita esperança. Filipenses 2 diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em momentos como os que nós estamos vivendo, é muito natural até, né? É muito comum que a desesperança tome espaço no nosso coração. Mas a Páscoa é justamente essa lembrança, para que nós possamos lembrar de uma coisa que extrapola as circunstâncias do momento. Que essa alegria de saber que Jesus ressuscitou e que Ele pode nos dar uma nova vida com um novo significado, possa superar a desesperança desse momento. Que a esperança de uma vida eterna, uma vida de alegria na presença do Senhor, possa ocupar o nosso coração nesses dias de Páscoa. E sempre lembrando que o melhor ainda está por vir. Jesus ressuscitou ao 3º dia e que a nossa Páscoa seja abençoada. Fiquem com Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida
Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.